Olá, agradecemos a presença de todos os participantes no webinário de hoje da LEFISC. Nós estaremos abordando as questões sobre o e-social e também estaremos respondendo as perguntas que nos foram enviadas pelos participantes entre os dias 14 a 16 de agosto. As perguntas elas foram sintetizadas, uma vez que as mesmas são muito semelhantes. Apesar da maior parte das empresas do segundo grupo já estarem enviando a primeira fase das informações ao e-social, ainda assim é um momento de muitas dúvidas e questionamento por parte das empresas. Dentre elas, ainda hoje, a maior dúvida tem sido quanto ao cronograma de implementação das empresas, prazos de envio, prorrogações, empresas gerais, SEI, obra, produtor rural, ME e EPP. Nós estamos para solucionar essas dúvidas com a consultora da área trabalhista da LEFISC, Débora Ignacio. Bom dia, Débora. Bom dia. Muito bem, Débora. O que você pode nos comentar a respeito dessa questão? Bom, é importante frisar aqui a questão das empresas em geral. As empresas gerais, né, empresa em geral, que eu digo são todas as empresas. Aí eu vou falar dentre elas quais são as exceções em relação ao cronograma, tá? As empresas em geral, as empresas do segundo grupo, iniciou a fase agora no dia 16 de julho, em relação aos primeiros eventos do e-social. Então, existe um cronograma de implantação. Esse cronograma, então, iniciado dia 16 de julho, que são em relação aos eventos de cadastramento da empresa, os eventos de cadastro e os eventos de tabela, que a gente pode dizer que seriam dos eventos S1000 ao S1080 em relação ao e-social. Esse prazo ele vai se encerrar agora dia 31 de agosto para as empresas geral. Tá? Então já estamos encerrando a primeira fase. O que existe e que tem sido aí interpretado, né, de forma equivocada é que quando nós temos as microempresas e empresas de pequeno porte, quem são as ME e EPP? Tá? Microempresa e empresa de pequeno porte são aquelas empresas que realizam o registro na junta comercial, tá? Mesmo ela sendo uma empresa geral, se ela realizar esse registro na junta comercial, né, declarando que o faturamento dela anual não irá ultrapassar a 4.800.000, ela está enquadrada. Tá? Então, existe a opção do envio cumulativo lá em novembro dessas informações. Então, tem o cronograma e tem o envio cumulativo. A questão do envio cumulativo para essas empresas, elas têm que estar cientes de quando começar lá em 1º de novembro, elas têm que enviar todas as informações, elas não podem ir antecipando. Eu já vi empresas dizendo, mas eu vou começar a enviar a partir lá do mês de setembro, conforme a empresa vai tendo tempo, ela vai, por exemplo, terminando a primeira fase, que é a fase de cadastro, de empresa e de tabela, e vai subindo antes de novembro. Quando ela faz isso, ela está dizendo que ela fez a opção pelo envio em fases e não pelo envio cumulativo. Tá? Então, isso vai o quê? Fazer com que as empresas estejam fora do prazo do envio das informações. Claro. Tá? Aí nós temos as exceções, que é em relação ao produtor rural e o segurado especial. Este sim foi prorrogado para começar a fazer o envio das informações lá em janeiro. Aí vai começar a fazer janeiro, depois tem março, depois tem maio. Esse sim tem um cronograma de faseamento que ele vai ser a partir de janeiro. E aí existe a opção também dele fazer o envio cumulativo de todas as informações a partir de maio. Quando eu digo envio cumulativo, vamos pegar um exemplo. Aqui, se vocês deixarem para fazer o envio cumulativo em novembro, supondo que eu tenho uma admissão lá em 2 de novembro. Se eu tiver uma admissão no dia 2 de novembro, no dia 1º de novembro eu tenho que subir a informação do cadastro do empregado para o e-social. Só que antes de eu subir o cadastro para o e-social do empregado, eu tenho que ter feito todo o cadastramento da empresa, que são 3 eventos de cadastramento, o S1000, o S1005 e o S1020. Depois, eu tenho todos os cadastros das tabelas, as tabelas de rubrica da folha, tabela de cadastro de horário, tabela de cargos. Então, para poder o e-social receber essa admissão, que o prazo legal do e-social da admissão é um dia antes, eu vou ter que ter subido todos esses outros eventos. Imagina se eu chego lá no dia 2 e não sobe. O que tem acontecido? Pode ter problema na plataforma, pode ter problema do sistema, pode acontecer uma série de situações e aí você perde o prazo do envio da admissão.
Bem interessante essa questão aí, até porque houve um pouquinho de distorção Exatamente. no mercado em relação a essa situação, né, do prazo. O envio cumulativo. Exatamente. Eles estão entendendo que quem optar por novembro vai poder estar enviando antes. Não. Ou é o faseamento ou é o envio cumulativo. Verdade. E aí o faseamento, lembrando que tem a fase 2, que começa em setembro, né, que é o cadastro aí dos empregados. Bem, aqui ainda tem também a questão da matrícula SEI de pessoa física. A pessoa física, que é o dentista, o contador, que tem SEI hoje, a legislação ainda está para ele no cronograma de implantação. No entanto, lá no portal do E-Social, através de uma notícia, ele está trazendo que vai ser para janeiro do ano que vem. Muito embora é uma notícia, seria pelo cronograma de implantação. Só que hoje não existe ainda a possibilidade de fazer o envio, uma vez que o pequeno, o segurado, o contribuinte individual ali, a matrícula SEI no caso, ela vai ser pelo CAEPF. E o próprio E-Social não disponibilizou ainda. Então, muito embora seja uma notícia, é bem provável que isso vá acontecer, de ficar a informação realmente só para janeiro, porque hoje não está liberado o CAEPF. Mas a gente tem que ficar atento para essa situação para ver se, né, não vai acontecer de sair alguma resolução, né, trazendo da questão da pessoa física. Claro. Ali, né? Uhum. E Débora, me diga uma coisa, as empresas que são imunizentas e não possuem empregados, elas precisam enviar o E-Social? Sim. As empresas imunizentas, né, são as empresas que hoje não têm empregados, não têm retirada de prolabore. Tá? Então, o que elas precisam fazer de envio de informação? É a situação sem movimento para o E-Social. Então, neste primeiro momento, vai fazer o envio do cadastramento. Tá? O manual do E-Social, ele fala do cadastramento do evento S1000. No entanto, né, tem interpretações que seria do S1000 ao S1005 e 1020, porque o S1005, para entender, ele é onde vai a alíquota do RAT e vai aonde o FAP e o CNAE preponderante. E o 1020 é onde vai a lotação, que é o FPAS. Então, nessas situações, preventivamente, né, se o sistema houver a possibilidade de subir essas três informações, é melhor pecar por excesso do que por falha. Sendo que o manual diz o S1000, mas hoje quando tu vai mandar uma sem movimento para a Cefip, tu manda um cadastro completo de todo o enquadramento da empresa. E até as empresas hoje, Simples Nacional, Anexo 1, 2 ou 3, que não tem esses enquadramentos, você tem que mandar para o E-Social com toda a base. Claro. Então, preventivamente seria o envio. E aí o que acontece? Manda essas informações até o dia 31 de agosto, que é a primeira fase, que é o cadastro, para enviar das imunes isentas. E depois, lá em novembro, tem que fazer o envio da informação de fechamento da folha, que é o evento S1299 de fechamento com indicativo de sem movimento, tá? Aí, a mesma situação, se ela for uma ME ou EPP, né, que tenha declarado na junta comercial o faturamento ali até 4 milhões e 800 mil, ela pode fazer um envio cumulativo, essa é tranquilo, por quê? Tu vai subir o cadastro, e a gente está falando de competência, tu teria até o dia 7 do mês subsequente para subir essas informações, subiria o cadastro e já faria o fechamento sem movimento. Tá? E muitas dúvidas foram enviadas a respeito do MEI, sem empregados. Deverá ser informado e quando? Não, o MEI sem empregados, ele não envia informação ao E-Social. Tá? Ele só precisa fazer o cadastramento e envio das informações o MEI que tiver empregados. Sem empregados não tem a previsão nem de sem movimento atualmente, não precisa. Certo. Então nós já sabemos quando enviar cada empresa ao E-Social. Agora a pergunta que eu faço a você, que foi objeto de questionamento, é como enviar e também se todos precisam do certificado digital e quem pode enviar pelo código de acesso. Bem, assim, em relação ao código de acesso, apenas está disponível para o MEI, o microempreendedor individual, que tem a opção de entrar no portal e criar o código de acesso, né? Também a microempresa e empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, com até 1 empregados, ela tem a opção de fazer o envio pelo E-Social, através do código de acesso. Também, aqui no E-Social, e ela é exclusiva do E-Social, em relação ao pequeno produtor rural, segurado especial e a empresa que tem matrícula SEI, né, que seria o dentista, que não tem CNPJ, com até 7 empregados. Pelo manual tem essa disponibilidade.
Só que nós temos que cuidar quanto a essa questão específica dessa última colocação, né, que seria o segurado especial, o produtor rural e as empresas que não tem, as empresas não, e para quem tem matrícula SEI, é que para a DCTF Web e para a FDREINF ainda não abriu essa possibilidade. Então isso é exclusivo para o e-social em relação a essas informações, tá, da plataforma. Desculpa, pode ainda tem a questão do certificado digital. A questão do certificado digital. As empresas, elas podem fazer com o seu próprio certificado, se for a empresa que vai fazer o envio da informação. Porventura, é o escritório, é o contador, vai se fazer através de uma procuração, que é a procuração eletrônica, que a empresa já obtém ou ela faz ali dentro do portal ECAC, transferindo a responsabilidade para o contador, ou então pela procuração não eletrônica na base da Receita. Então, são através de procurações que o contador envia ou o certificado digital. Então, sempre tem que ser por uma dessas situações e com exceção do código de acesso, que é só para as 3 situações específicas, né? Uhum. Quais os primeiros eventos que devem ser enviados e qual o prazo de envio da primeira fase? Bom, aqui a gente fala dos eventos agora, que iniciou no dia 16 e vai até o dia 31. Seriam os eventos que a gente chama lá no e-social de S1000, que é algumas informações da empresa que nós temos, e aí nós temos que olhar para o nosso banco de dados, porque na plataforma do e-social, para se gerar um arquivo XML, tem várias perguntas que são específicas para subir para o e-social. Então nós temos que verificar o quê? Se a minha empresa, por exemplo, optou pela desoneração da folha de pagamento, se ela é uma empresa do Simples, se ela é uma empresa geral. Então eu vou definir aqui quem é a minha empresa e qual é as situações especiais que ela tem no evento S1000. Depois eu tenho o evento S1005, que eu vou cadastrar a própria empresa e os seus estabelecimentos. Eu vou cadastrar aqui estabelecimentos, as filiais e as obras próprias e obras totais que estão vinculados ao CNPJ. Ou seja, se eu tenho uma obra total, o que é uma obra total? Quando a empresa ela tem o cadastro da matrícula SEI. Então, eu vou contratar uma empresa para fazer uma obra total e eu vou, inclusive, cadastrar a matrícula SEI, que está vinculada à minha empresa. Então, ali é o evento S1005. Depois, no evento S1020, que faz a parte do cadastramento, ela também fala em situações no que diz respeito ao FPAS e às lotações tributárias. Então, aqui eu vou estar colocando pelo menos uma lotação tributária e que antes não era exigido pela CEFIP. Então, para subir para o e-social, eu tenho obrigatoriamente que cadastrar uma lotação. Nessa lotação tributária, a gente vai informar qual que é o FPAS, se é 507, 515, 612, como a gente já informava na CEFIP. Só que aqui tem algumas empresas que elas têm os tomadores de serviço. Quando a gente faz hoje, tem uma CEFIP 150 e 155, né? A 150 tu acaba criando vários tomadores. É através desse evento de tabelas que tu vai estar cadastrando quem são os teus tomadores de serviço. Então, isso já está dentro do sistema da Folha. Tá? Aqui depois tem os eventos de cadastro, tabela de horários, que tem que cadastrar o horário dos empregados e subir para o e-social. Tabela de cargos, que são todos os cargos, tanto dos empregados quanto dos autônomos, dos contribuintes individuais. Tem a tabela de funções, que ela é opcional, você não precisa enviar se não quiser. Tá? Depois tem a tabela ali de rubricas da Folha, que são todos os proventos e descontos que a empresa tem. Tabela de operadores não portuários, que daí é bem específico, né? E tabela de processos trabalhistas. Então, é do S1000 ao S1080, até o dia 31 de agosto, essas informações. Então é fato que se encerra dia 31 de agosto. Sim, já está encerrando aí para as empresas que optaram pelo faseamento. E aí, que não optou pelo faseamento, todas essas fases tem que enviar cumulativamente com a fase 2, lá em novembro. E o prazo de envio dessa segunda fase é 31 de 10? Não, tem que ter muito cuidado. Nós tivemos um prazo aqui, né, de mais de 45 dias para a fase 1. A fase 2, nós temos que observar que tem prazos específicos para os eventos. Então, inicia-se no dia 1º de setembro as informações. Vamos supor, né, como eu mencionei anteriormente, lá no dia 2 de setembro eu tenho uma admissão. Eu tenho que enviar um dia antes. Todas as admissões a partir do e-social é um dia antes do início da atividade. Ele pode ser depois, né, vai poder ser enviado com antecedência de até 30 dias. Mas como vai ser o início da obrigatoriedade, ele tem que ser enviado um dia antes. O que vai acontecer? Nós temos hoje uma base de dados que são os empregados que já estão ativos na empresa. Você não precisa ter enviado toda a tua base para conseguir subir com essa informação dessa admissão que está acontecendo.
No entanto, tem lá um empregado que já está há 5 anos na empresa. Acontece da empresa dar um aviso prévio para ele, né? Dar um aviso prévio indenizado, ou seja, vai demitir o empregado no prazo, lá no dia 1º de setembro. Se eu vou demitir o empregado no dia 1º de setembro, eu tenho que fazer o envio da informação do desligamento dele, que é o evento S2299, que é o desligamento em 10 dias. Então, eu não tenho como subir a admissão desse empregado até dia 31 de outubro. Eu tenho prazo até o desligamento. Eu preciso primeiro cadastrar, puxar ele do banco de dados, sendo que ele já tem 5 anos, para que eu possa desligar ele dentro do e-social. Se eu tiver qualquer afastamento, por exemplo, depois a gente tem que estar informando quando o empregado é afastado por motivo de férias, se vai sair de férias, o afastamento de férias tem que enviar, afastamento de licença maternidade, afastamento de serviço militar obrigatório, os atestados tem que enviar. Então, significa que toda essa movimentação que tiver em relação a esse empregado, eu tenho, na sua grande maioria dos eventos, até o dia 7 do mês subsequente, para fazer o envio da informação. Então, o que aconteceu em setembro, eu tenho até o dia 7 de outubro. Então, por isso que eu não posso dizer que todos é até o dia 31 de outubro. Vai depender do que acontecer dentro da empresa com aqueles empregados. Tem prazos que são de 10 dias, tem prazos que é até o 16º dia, no caso de atestado superior a 15 dias, tu tem até o 16º dia para enviar. Então, tem que ter muito cuidado a partir da segunda fase. E lembrando, quando inicia a segunda fase, é um ciclo que não se encerra mais. Você vai sempre fazer essas informações conforme elas vêm chegando para a empresa. Certo. Muito bem. Diante deste momento de implementação, as empresas precisam estar, então, atentas aos prazos que você falou. Agora, caso a empresa perca o prazo, haverá problema em questão de multas pela falta de envio? Como será? Bom, o e-social hoje, ele não tem multas por falta de envio dos eventos, né? O e-social não estabeleceu ainda. No entanto, tem multas por infração à legislação trabalhista e previdenciária, tá? Então, por exemplo, a admissão do empregado pode ser considerado, talvez pela fiscalização, desde que ela venha a fiscalizar aquela empresa, ou seja, apurar, né? Mesmo que lá dentro do Ministério do Trabalho. Se você não enviar, por exemplo, a admissão um dia antes, hoje, por falta de registro de empregado, uma empresa geral, se for verificado, é R$3.000. Uma empresa do Simples, uma microempresa, empresa de pequeno porte, vai ser R$800. Então, poderá ser, né, autuado. E também tem a questão, não agora, como entra em novembro a fase de informações da obrigação acessória. Tá? Claro, as empresas do primeiro grupo já tem a substituição da CEFIP. Vamos pensar que no momento da substituição da CEFIP, nós temos uma informação de uma obrigação acessória prevista pela legislação previdenciária. Isso. E a legislação previdenciária, hoje, ela cobra já das empresas que fazem o envio fora do prazo. A folha tem até o dia 7 para enviar. Se enviar depois do dia 7, ou se porventura depois do dia 7 venha a fazer a alteração de qualquer informação previdenciária, a empresa está sujeita à multa da Lei 8.212 de 91, artigo 32A, que é de R$500. Tá? Então, tem que observar esses prazos perante a legislação. Muito bem. Até agora nós conversamos sobre as dúvidas que eram muito semelhantes e que foram sintetizadas. Tivemos algumas dúvidas bem pontuais e que agora passarei a fazer as perguntas. Para enviar o S1210 no mês de abril de 2018, pago em maio de 2018, precisa enviar também o S1200 de abril de 2018? Isso foi uma situação que aconteceu para as empresas do primeiro grupo e que vai acontecer para as empresas do segundo grupo lá em novembro. Porque lá em novembro, tá, em maio aqui você enviou o quê? A primeira informação, a primeira competência em relação à folha para o e-social. Tá? E aí o que acontece? A competência, o evento 1200 é regime de competência por parte da Previdência Social, é o que acontece do dia 1º ao dia 30. Esse evento, o 1210, o S1210, ele é um evento de rendimento, regime de caixa, regime de pagamento de imposto de renda. Então, o próprio E-Social, ele trouxe a situação de que o que foi, por exemplo, apurado lá na competência de abril, mas que foi pago em maio, ele precisa ser enviado, sim, ao E-Social, porque não necessariamente precisa ter um S1200. Tá? O mesmo vai acontecer em novembro com as empresas do segundo grupo.
apurações do mês de outubro, mas que foram pagas em novembro, vocês terão que enviar sim, por ser o regime de pagamento, mesmo que não tenha ocorrido ainda, porque ainda em outubro não vai ter 1.200, mas vai ter sim, é pela questão do pagamento. Então tem que enviar sim para o Ambiente Nacional do E-Social. Uma outra pergunta de outro participante é como será em relação a relação entre E-Social, RENF, DCTF Web e conectividade social. Em que momento poderei confrontar essas informações enviadas para as 4 plataformas? Bom, quando nós enviamos as informações para o E-Social, o que nós vamos mandar para a plataforma do E-Social? Informações que são os INSS descontados dos segurados, empregados, avulsos, contribuintes individuais, os autônomos. E também no E-Social vai a comercialização rural de pessoa física, ou seja, a pessoa adquirente de comercialização de produção rural de pessoa física declara no E-Social e o próprio produtor rural que vender para a pessoa física ele também declara. Então, no momento que a gente envia essas informações, existe um evento de fechamento. Você vai fazer o fechamento da folha pelo evento S1299 no E-Social. Fechou essas informações. Essas informações, para que eu possa recolher essa previdência social, vai para a DCTF Web. A DCTF Web, depois eu vou falar dos prazos, tá? Mas finalizando o E-Social, vai para a DCTF Web, aonde a gente vai gerar um DARF único, centralizado pelo estabelecimento da matriz. Ou seja, todos os estabelecimentos, as filiais, vão mandar o fechamento, vão mandar as informações, mas ela vai ser uma DARF única de todos os estabelecimentos. Consequentemente, a RENF. A RENF vocês vão declarar, por exemplo, retenção de INSS em relação aos serviços prestados. Hoje o prestador de serviço, ele tem uma retenção de INSS em nota fiscal de 11% ou de 3,5%, declara na RENF. Tanto o prestador quanto o tomador. O tomador de serviço, ele é obrigado a reter e recolher em nome do prestador. Ele também vai declarar na RENF. Hoje ele teria uma guia específica no Código 2631. Aqui nós temos também comercialização rural de pessoa jurídica na RENF. Então, a pessoa jurídica, ela vai recolher aqueles 2,05% e vai declarar pela RENF. Ela vai sempre a declaração na RENF. Para quem tem receita de patrocínio de clube de futebol profissional, tanto a empresa que patrocina quanto a entidade de futebol profissional, os dois declaram. A receita de espetáculo desportivo de futebol também. Nós temos 3 eventos relacionados a espetáculo desportivo. Nós temos também CPRB, que é a desoneração da folha de pagamento. Hoje a desoneração você declara no bloco P do FD Contribuições e declara na DCTF normal. E aí gera um DARF para recolher. Então todas essas informações elas vão na RENF. E também a RENF tem um evento de fechamento que é o R299, em que você faz o fechamento. Bom, fechou o E-Social, fechou a RENF, você vai entrar no portal ECAC para acessar a guia apurada. Então, a DCTF Web, ela vai ter débitos e créditos apurados na DCTF. Então, é importante isso. O que eu tiver de informação no E-Social e na RENF, ela vai unificar na DCTF Web. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma empresa hoje que é prestadora de serviço, uma empresa de construção civil que tem retenção na nota fiscal. Hoje isso eu lançava na Cefip e abatia automaticamente. Isso. Aqui não. Aqui eu lancei no E-Social os empregados, prestando o serviço, alocando. Eu vim na RENF e declarei a retenção. Lá na DCTF Web ele vai fazer o quê? Vai pegar os meus débitos, que são os INSS apurados no E-Social, e vai diminuir do meu crédito apurado na RENF. Então é lá dentro essa consolidação da RENF. Tá? Somente para situações previdenciárias. Na DCTF Web hoje ainda não entra imposto de renda, não entra fundo de garantia. Então são só questões previdenciárias no momento. Tá? E aí tem também o fundo de garantia, que vai ser lá no Conectividade Social ICP. Depois que eu encerrei o E-Social, eu vou lá no portal, no sítio da Caixa, no Conectividade Social ICP, vou selecionar a empresa e vou pegar minha guia de fundo de garantia mensal. Tá? Quando eu tenho situações de desligamento, eu faço o desligamento no E-Social, vou lá no Conectividade Social e pego a minha GR FGTS. Essa questão dos prazos agora, tá? A questão da DCTF Web, ela foi prorrogada para as empresas do primeiro grupo, então vai ser a primeira competência agora agosto, era para ter sido julho, foi prorrogado para agosto.
Então, até o dia 15 de setembro, tem que gerar a DCTF Web em razão, né, da questão previdenciária. Depois, as empresas do segundo grupo, a DCTF Web vai entrar em janeiro de 2019. Tá? Então, você vai fazer a informação da REINF já a partir de novembro para as empresas do segundo grupo. E lá em janeiro é quando vai consolidar. Então, em janeiro, as empresas do segundo grupo já vão estar informando o E-Social, substituindo a CFIP, já vão estar informando e fazendo o fechamento da FD REINF e também apurando os débitos e créditos ali já na DCTF Web. Então, lá em janeiro para as empresas do segundo grupo e aqui do primeiro grupo agora, esse mês já acontece também. Uma outra pergunta de outro participante, é obrigatório informar o evento de aviso de férias? Não, esse evento de aviso de férias tem sido muito questionado. O evento de aviso de férias não tem mais. Não significa que a empresa não tenha que dar o aviso prévio, né, o aviso de férias para o empregado, mas o evento de aviso não. Tem só a informação de movimentação do empregado, uma saída que isso antes não tinha. Você tem que informar numa movimentação, que é o evento 2230, S2230, dizendo que o empregado saiu de férias. Você movimenta ele, mas o aviso de férias não tem mais. Uma última pergunta, Débora. Como fazer o cadastramento de matriz e filial, sendo que a matriz é localizada em outro estado? Bom, essas questões de matriz e filial, a empresa ela é considerada como uma única empresa em relação ao E-Social. Tá? Então, tem duas situações. Tem empresas, tá? Aí vai depender muito do sistema de folha. Eu tenho a matriz. A matriz, ela vai enviar suas informações para o E-Social. Alguns sistemas de folha estão pedindo que se faça pela filial. A filial envia para a matriz e a matriz consolida e envia tudo para o E-Social. Tá? E tem sistemas que já deixam tu permitir e fazer, como elas não utilizam às vezes os mesmos cargos, as mesmas rúbricas, então cada um envia o seu. Tá? Para o E-Social. Só tem situações de fechamento de folha realmente, porque como a gente vai apurar a DCTF em uma guia única, é necessário que eu tenha, todo mundo já tenha enviado, tanto a matriz quanto a filial, e verificar quem é que vai, geralmente é a matriz é que vai gerar a DCTF Web, através das informações que foram enviadas pelos estabelecimentos. Então tem que ter realmente aí esse entrosamento entre a empresa, porque na DCTF consolida. Isso, entrosamento entre os estabelecimentos da Exatamente. Empresa, né? Muito bem. Então, realmente, muitas questões elas vão surgir até que haja uma adaptação total ao E-Social, como, por exemplo, a parametrização dos eventos. É por isso que nós convidamos todos vocês a participar e a assistir ao curso completo de EAD nos dias 28 e 29 de agosto sobre E-Social, eventos da folha de pagamento, mais IFD REINF, mais DCTF Web e mais informações do Fundo de Garantia que serão ministradas pela nossa consultora Débora Ignácio. E para aqueles que preferem a modalidade presencial, vocês podem entrar no nosso portal e ver a programação completa numa cidade próxima a você. Para aqueles que são nossos assinantes, podem dispor da nossa consultoria especializada para tirar as suas dúvidas. E aqueles que não são nossos assinantes, podem entrar no nosso portal no link Assine Já. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Débora.